Olá, tudo bem? Eu sou Cristina, do Ateliê Cristina Maduro. Venho trazer para você, nesta quarta-feira, uma blusa em crochê. Para você que é novo aqui no canal, toda quarta eu tenho um vídeo, então se inscreva aí, ativa o sininho, porque aí você já sabe, já vai receber notificação. O mesmo vídeo, ele sai também na quinta-feira, às 10 horas, na versão canhoto. Então, para você, já pode ficar atento. Tem uma amiga, um amigo que é canhoto, tem dificuldade? Já sabe, nós temos o vídeo também na versão canhoto, tá bom? É uma peça, são duas partes, frente e costas, feitas aqui a partir do centro, né? Bem... Meu Deus, é melhor eu explicar fazendo, né? Vamos pro passo a passo que vai ser mais fácil. Vamos lá? Para esta blusa, nós vamos utilizar 2 novelos de Camila Fashion, da cor 1092, agulha para crochê número 2 milímetros ou a de sua preferência, uma agulha para costura e uma tesoura. Então, gente, me enrolei ali na hora de falar, né, como é que toda peça tem frente e costas, exatamente. Essa peça é feita em duas. Todas elas têm frente e costas, né? É que a gente começa aqui em circular por um determinado carreira, por 4 carreiras, e depois a gente começa a trabalhar em carreiras de ida e volta, né? Já deixa de ser circular. É uma peça que eu gosto bem de fazer a cada... Ela vai aumentando bem fácil mesmo de fazer. Vamos começar para vocês entenderem. Deixa eu mostrar aqui, que eu já tenho aquelas partezinhas menores para vocês entenderem como ela vai ficar. Aqui eu tenho uma parte, a outra, e depois a gente vai unir e acrescentar a parte aqui do corpo e fazer o acabamento. Bem fácil, gente. Vamos lá. Eu gosto, vou repetir mais uma vez, sempre falo isso, todos os meus vídeos vocês vão ver essa orientação, que é a respeito da agulha. Eu tenho utilizado a agulha 2, 1,75, eu tenho o meu ponto mais solto. Então, por vezes, quando eu quero ele mais justo, eu venho para 1,75. Dependendo do trabalho, eu até arrisco a 1,5. Mas, em média, eu trabalho com a 2. Mas você tem que fazer o seu teste e ver qual é a agulha boa para você. Porque vale lembrar que crochê é para a gente relaxar. Então, tem que estar bem de acordo com a gente o crochê, né? A agulha e a linha tem que ser bem confortável. Vamos lá. Iniciei, prendi o fio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho até a primeira e fechei aqui o elo. 1, 2, 3 correntinhas, que vale a um ponto alto, e mais um ponto alto. 1, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou fazer aqui 7 grupos com 2 pontos altos. E vou fechar, 2, 4, 5, 6, opa,
7. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma, duas correntinhas. Fechei aqui o meu trabalho. Passei para cá. Então, agora eu vou trabalhar uma, duas, três correntinhas. 1, 2, 3, 4 pontos altos. São 4 pontos altos. 2 correntinhas. E agora, aqui é o Vzinho, ou leque, porque aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, diferente daqui, que eu não deixei o espaço. E agora, em cada um desse, eu tenho um leque. 1, 2. Vou fazer toda essa circunferência e já volto. Então, eu tinha o primeiro em 4, o restante em leque. Vou chegar aqui, fechei, 1, 2, 3, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, e vou acrescentar aqui 2 pontos, 1, 2. Quando eu fizer toda a circunferência, eu acrescento 2 aqui, porque eu preciso de 8. Aí eu vou fazer a minha correntinha, aqui eu tenho leque. A partir daí, eu terei leque dentro de leque, sempre o leque. Aqui eu vou ter nesse primeiro 1, 2, 3 pontos, 2 correntinhas, 1, 2, 2 correntinhas, 3 pontos. Vou repetir essa carreira até o final. Exatamente, leque 3, leque 3, leque 3 e já volto. Chegando aqui no final, eu acrescento 1, 2 e fecho. Eu agora tenho 8 pontos aqui. Eu vou caminhar sobre 1 e mais 1. Vou abandonar 4 e vou subir aqui. 1, 2, 3. Trabalhei, olha, 4 pontos. 1, 2 correntinhas e vou fazer um leque. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas. Aqui eu tinha 3 pontos altos. Agora eu vou passar para 5. Então, faço 1, 2 no primeiro ponto. 1 aqui no meio. E 2 aqui. 1, 2. Então, aqui, 3, 5. 2 correntinhas. Leque. Sobre leque. O que sempre vai ser assim até a quantidade.
eu fiz para a minha... Só um minutinho aqui, deixa eu explicar. De novo, aqui eu tenho 3 pontos. 1, 2, uma correntinha e 2 pontos. 2 correntinhas e um leque. Esse aqui do meio é o que eu não vou fazer esse tipo de aumento. Esse aqui vai ser assim, ó, 1, 2 correntinhas, 3 pontos altos antes. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Duas correntinhas e o leque. Aí agora, neste motivo, nesses 2 motivos que eu tenho aqui, eles serão de aumentos como foram o de cá. Nossa, eu fico pensando como dá diferença, que a gente vai fazendo rápido aqui para poder não ficar muito longo o vídeo, e o ponto fica solto. Se você pegar na bolsa, na blusa, que a gente vai fazendo com calma, observando, e ele fica bem menor, bem mais justinho, né? Dá uma diferença muito grande isso, gente. 1, 2, aqui os 3, que vão virar 5. E assim eu vou continuar. Na próxima ele vai virar 7, depois 9, porque eu sempre vou aumentar um antes e um depois aqui. Então aqui eu tenho 5, passa para 7, para 9, para 11, para 13, e assim eu vou aumentando. E aqui no meio são 3, 3, 3. Eu vou puxar de novo a blusa para vocês entenderem. Mas eu preciso chegar aqui, olha, nos 4 pontos que eu tinha deixado aqui. 1, 2, 3, 4. Só que eu não vou fechar. Eu agora vou voltar, olha. 1, 2, 3. Então, até aqui eu trabalhei em carreiras circulares. Agora eu vou trabalhar em carreiras de ida e vinda. 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas e o leque. Aí eu passo para 7, que é exatamente essa parte que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Éramos 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Eu fiz a minha blusa até eu ter 28 carreiras. Nós vamos medir com a fita métrica quantos ficaram com 28 carreiras. Eu já disse para vocês que eu uso o tamanho 44, 46, né? Às vezes é o tamanho G. Ele ficou aqui, olha, o total para mim, a circunferência de 50 centímetros. Que eu passei a fita, eu tenho uma circunferência no busto de 100. Então, eu dividi, eu fui até os 50 aqui. Você vai medir a sua circunferência do busto e vai ver quanto que você precisa. Se você precisa de menos ou de mais aqui para fazer essa peça.
Então aqui são sempre os 4 pontos da carreira, o leque, a parte do aumento, outro aumento, que é aquela que a gente aumenta nas laterais. Depois aqui, olha, eu tenho 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas e venho para o lado de cá. Eu vou trabalhar 2 partes iguais. Depois que eu tiver essas 2 partes iguais, eu vou observar aqui que eu vou costurar. Esse aqui tá o direito aqui do início, né? E o direito aqui do início, para que a gente possa ela ficar aqui pela parte direita. Um fio eu vou ter que arrematar e o outro eu vou costurar aqui. E aí vai depender do tamanho que você queira, que você pode costurar só essa parte. Eu preferi costurar e fazer uma união maior. Uma outra que eu tenho, eu só costurei esta parte aqui. E essa eu costurei uma parte maior aqui. Eu pego o fio de lá, com o fio de cá, um fio de lá, com o fio de cá. Solta a carreirinha de dentro, tá vendo? Opa. Vendo aqui só. E costurar, gente, depende assim, a maneira como você vai pregando, vai fazendo. Se eu tivesse ela, olha o avesso como vai ficar. E cada jeito que eu pego aqui, eu faço um desenho na minha costura. E isso é bem pessoal, o jeitinho aqui de fazer essa costura, né? Você pode também pegar os dois, se for o caso. Fiz esta união. Vou cortar esse fio aqui, para ele não atrapalhar. Lembrando sempre para vocês que eu faço as peças da costura aqui, da demonstração, para quem está chegando agora aqui, novo aqui no canal, eu sempre faço em miniatura. O nosso tempo é sempre muito curto aqui, então a gente... Opa. Olha, eu posso prender os 2 fios, se eu quiser também, passando por baixo, pegando os 2 fios. E aí é o que eu tô falando para vocês, vai muito do gosto de cada um pro motivo que quer aqui. Você pode ir brincando com a sua imaginação para costurar aqui a peça. Então, costuramos a parte de ombro. Agora, nós vamos costurar a parte da lateral.
E como eu costuro a lateral, deixa eu colocar a linha aqui na agulha. Essa minha primeira parte aqui é a parte da manga. Essa parte aqui, ó. E o outro é a parte de costura. Então, este com este. Fazer uma costura aqui rápida, gente. Já volto para mostrar para vocês aqui como vai ficar. Eu vou, peraí, deixa eu vir até ali com essa costura para vocês entenderem onde eu terminei a minha costura. Para encaixar aqui o próximo motivo. Vou parar aqui no meio, olha, quer ver? Então, aqui eu tenho um leque. Eu vou parar no meio desse leque aqui. Fiquei com o corpo aqui. E aqui a parte de baixo, que é aquela parte... E aí nós vamos vir do lado de cá e vamos costurar. Eu vou costurar e já volto pra gente fazer a parte de baixo, tá? Prontinha então aqui, olha a nossa miniatura, manga, gola e aqui o corpo, né? E aí eu comecei a fazer aqui então as minhas carreiras. Opa, deixa eu pegar a minha linha aqui. Vamos lá. Para aumentar. Eu poderia ter aumentado aqui só fazendo esses grupinhos de 3 em 3. Mas eu acabei querendo 2 correntinhas. Aí eu vou vir aqui nesse meio, olha. Vou colocar aqui. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Nesse meio de cá. Opa. 1, 2, 3. E vamos fazer toda a circunferência. Ali no meu, eu trabalhei 6 carreiras. Mas você pode trabalhar a altura que desejar. Eu vou fazer aqui a circunferência e vou voltar para a gente fazer a barrinha. Então, depois que eu fiz as correntinhas, eu fiz a barrinha. Eu vou fazer essa volta aqui e a gente continua. Chegando aqui no final, então, você aumenta aqui a quantidade que você deseja. E aí nós vamos passar para essa parte aqui de fazer o bico. Eu fiz 3 pontos baixos sobre 3 pontos altos, 5 correntinhas, 5 pontos, 5 correntinhas. Então, vamos lá para esta carreira. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. No tamanho, gente, que eu fiz aqui das minhas carreiras,
ele deu certinho essa divisão aqui do trabalho. 1, 2, 3, 4, 5. Se você não tiver o mesmo número de pontos, vai chegar um lugar que você vai ter que dar uma espremidinha para um lado ou para o outro para poder fazer uma continha de chegada, um pontinho a mais ou um pontinho a menos. Então, 3 pontos baixos, 5 correntinhas, 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender aqui e vou cortar e vou começar a outra carreira. Aqui eu tinha 3 pontos baixos, agora eu vou ter 2. Eu tinha 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, e aí eu faço um ponto alto, uma corrente. 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 Então, eu vou continuar com os meus 5 pontos altos, só que com uma correntinha. 1, 2, 3, 4. Aqui embaixo, o meu espaço é de 2. 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, 4. E aí vou fazer um ponto alto, uma corrente. A mesma coisa aqui. Vou soltar a linha, que de vez em quando ela prende. Mas eu acredito que isso da linha prender, às vezes, ela não é privilégio meu, acontece com vocês também. Né? O pior é quando a gente vai no embalo e aí a linha embola, prende. 1, 2, 3, 4 e prendi. Vou cortar aqui novamente para a gente fazer mais uma carreirinha aqui. Agora nós vamos para a penúltima carreira. Vou prender aqui. E agora, 1, 2, 3 correntes, um ponto alto. O espaço agora, 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Então, você observa que eu não aumentei a quantidade de pontos. Eu abri, aqui eles estavam juntos, aqui eu coloquei um espaço e aqui eu coloquei 2 espaços. Ou 2 correntes. 1, 2. Agora, 1, 2, 3, que à medida que eu abri aqui, eu reduzi aqui. E aí eu criei aqui um desenho também. 1, 2, 3, exatamente. Depois eu faço mais uma última volta aqui. Esse biquinho, gente, se você não quiser colocar essa barrada, você pode colocar um outro. Você pode fazer... Eu tenho uma outra blusa dessa, em que ele só tem esse pontinho da telinha aqui. Ele ficou muito maior com o pontinho da tela. Aí a gente corta aqui. Opa, desculpa.
E vamos para a última carreirinha. A última carreirinha, vou prender aqui. E eu só trabalhei assim, ó, 1, 2, 3 correntinhas e prendi. 1, 2, 3 correntinhas e prendi. Só para dar aqui um acabamento. Então, 3 correntes. Aí aqui eu tenho aquele espaço. Vou fazer exatamente 1, 2, 3. Prendi aqui. 1, 2, 3. Prendi depois. E já passo lá pro ponto. Era só para dar um charme. Ele abriu um pouquinho. E aí fez um detalhe que eu gostei bastante dele. Cheguei aqui no final. Então, esta seria o barradinho da blusa. Agora, aqui, para finalizar, eu fiz uma carreira de ponto alto. De ponto alto não, desculpa. De ponto baixo. Eu prendi no ponto e o outro no meio do ponto. Aqui no pezinho do ponto, no meio do ponto alto. Entre um e outro, tá vendo? Onde eu comecei o ponto e no meio do ponto. Toda uma carreira com ponto baixo. Depois que eu fiz a carreira com ponto baixo, eu voltei fazendo o ponto caranguejo. Como é que é o ponto caranguejo? É o ponto baixo, voltando para... Ó, eu ia para frente e agora eu venho para trás. Laço, puxo e prendo. Laço e prendo. E aí ele vai fazendo um detalhe e não deixa a blusa ficar muito solta, caindo, né? E aí eu volto fazendo. Vamos ver aqui. Vou puxar a blusa aqui para vocês verem. Vou tirar a linha. Esse eram os 4 pontinhos. Aí eu fiz a carreira de ponto baixo e voltei fazendo o ponto caranguejo e ele ficou desta maneira. Bem próximo aqui para você poder ver. E aqui, depois que eu fiz a união, eu disse, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras e aí fiz a carreirinha do acabamento. Pronta, ela ficou deste jeito. Na altura aqui eu acho que eu não passei essa medida para vocês. Finalizei 55, ok? Viu? Bem fácil de fazer, não é? E aí eu vou te pedir o seguinte, assim que você terminar a sua peça, posta no Facebook, no Instagram e me marca lá. Usa lá hashtag Cristina Maduro, @Cristina Maduro, Coates Corrente. Isso é sempre muito importante pra gente. Eu vou te falar. Se inscreveu, aqui tá minhas redes sociais, passando aqui. Se você estiver precisando falar comigo,
manda um WhatsApp, não tem problema. Ah, Cristina, eu queria saber onde que eu encontro essa linha mais próximo da minha casa. Liga para o 0800 702 1310 da Coutos Corrente, que as meninas lá no saque vão te dar essa informação, tá bom? O importante é que você esteja sempre conectada com a gente. Beijo grande e até a próxima semana!